Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina acordar em um mundo onde tudo que a gente conhece simplesmente acabou. Não tem internet, não tem governo, não tem supermercados, não tem conforto. Só estradas vazias, cidades em ruínas e pessoas tentando sobreviver como podem. Agora, imagina viver nesse mundo por mais de 30 anos, sozinho, carregando algo que pode mudar tudo. Eli não é um herói comum. Ele não fala muito, não se explica, não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente anda. Caminha por estradas destruídas, entra em cidades fantasmas, enfrenta pessoas violentas e segue em frente como se tivesse certeza absoluta de onde precisa chegar. E isso gera uma pergunta constante em quem assiste. O que faz esse homem continuar? Enquanto o mundo luta por água, comida e poder, Eli luta por algo invisível aos olhos da maioria. Algo que muitos perderam junto com a civilização. E é justamente isso que transforma a história em algo tão marcante. 30 anos se passaram desde o dia em que o mundo acabou. Não foi um apocalipse com zumbis ou monstros, foi algo pior. Uma guerra que queimou o planeta, destruiu cidades inteiras e levou embora não só a tecnologia, mas também a esperança. O sol agora castiga a terra, a vegetação quase não existe, e o que sobrou da humanidade vive espalhado, tentando sobreviver como consegue. É nesse cenário silencioso e hostil que surge Eli, sozinho, caminhando por uma estrada rachada, cercada por carros abandonados e placas caídas. Ele não anda à toa. Cada passo parece ter um destino, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Eli carrega uma mochila gasta, uma espada presa às costas e um livro envolto em pano, tratado com mais cuidado do que qualquer outra coisa que ele possui. Logo de cara, o filme deixa claro que Eli não é um sobrevivente comum. Ele não vive correndo, não demonstra medo e parece sempre atento a tudo ao seu redor. Antes mesmo de qualquer ameaça surgir, ele já sente o perigo. Seus sentidos são aguçados, seus movimentos são precisos e sua postura é de alguém que já enfrentou muita coisa e sobreviveu. Quando Eli entra em uma casa abandonada para procurar comida, a tensão aumenta. O local parece vazio, mas rapidamente percebemos que não está. Um grupo de homens armados aparece e tenta roubá-lo. Em poucos segundos, Eli reage com uma habilidade impressionante. A luta é rápida, brutal e silenciosa. Não há exagero, não há prazer na violência. Eli luta porque precisa. Para ele, matar não é vitória, é consequência. Depois desse confronto, fica claro que a estrada não perdoa ninguém. Quem vacila, morre. E mesmo assim, Eli continua andando. Durante sua caminhada, ele segue uma rotina quase sagrada. Sempre que para, ele agradece pela comida, mesmo que seja pouca. Sempre que acorda, faz uma oração silenciosa. Em um mundo onde quase ninguém mais acredita em nada, Eli carrega uma fé que não depende de templos, líderes ou multidões. É algo íntimo, pessoal, que o mantém em movimento. Essa fé está diretamente ligada à sua missão. Aos poucos entendemos que ele acredita ter sido escolhido para proteger aquele livro. Ele não sabe explicar tudo, mas sente que precisa levá-lo até um lugar específico no Oeste. Não é ambição, não é desejo de poder. É dever, um chamado. Quando ele chega a uma pequena cidade improvisada, governada pela violência e pelo medo, o contraste é imediato. Ali, tudo gira em torno de Carnegie, um homem que domina o lugar com mão de ferro. Ele controla a água, a comida, as armas e, principalmente, as pessoas. Ninguém o enfrenta porque ninguém quer morrer. Carnegie não é apenas um vilão violento, ele é inteligente, observador, e entende algo que poucos perceberam após o fim do mundo. Quem controla a fé, controla o povo. Por isso ele passa seus dias procurando desesperadamente por um livro específico, acreditando que nele estão palavras capazes de guiar, convencer e subjugar multidões. Quando Carnegie conhece ele, algo nele desperta desconfiança imediata. Ele não se curva, não demonstra medo e não parece impressionado pelo poder local. Mais do que isso, Carnegie percebe que ele carrega algo importante, algo que ele protege com a própria vida.
Ao descobrir que ele tem o livro que tanto procura, Carnegie tenta comprá-lo, ameaçá-lo e manipulá-lo. Mas ele se mantém firme. Ele sabe que aquele livro não pode cair em mãos erradas. Não porque seja perigoso em si, mas porque pessoas erradas o transformam em arma. Essa recusa marca o início de um conflito silencioso. De um lado, um homem que quer reconstruir o mundo através do controle e da manipulação. Do outro, um homem que acredita que o mundo só pode ser salvo se as pessoas escolherem mudar por si mesmas. E assim, ao deixar aquela cidade, ele não carrega apenas seu livro e sua espada. Ele carrega agora a certeza de que será perseguido. Mas mesmo sabendo disso, ele continua andando. Porque, para ele, parar não é uma opção. Depois de deixar a cidade dominada por Carnegie, ele segue novamente pela estrada, acreditando que conseguiu passar despercebido. Mas não demora muito para ficar claro que sua presença ali deixou marcas. Carnegie não é o tipo de homem que aceita perder algo que deseja. E agora, mais do que nunca, ele tem certeza de que aquele livro é a peça que falta para consolidar seu poder. Carnegie então ordena que seus homens sigam ele, não por impulso, mas por obsessão. Ele sabe que não pode simplesmente matar ele. Precisa do livro intacto, precisa das palavras, precisa daquilo que acredita ser a chave para controlar pessoas pelo medo disfarçado de esperança. Enquanto isso, Eli segue sua jornada com a mesma disciplina de sempre. Cada passo parece guiado por algo invisível. Mesmo enfrentando emboscadas, estradas perigosas e a escassez de água, ele não desvia do caminho. É como se soubesse exatamente onde pisar, quando parar e quando seguir. É nesse momento que surge Solara, uma jovem que vive sob o domínio de Carnegie ao lado da mãe, Cláudia. Diferente dos outros moradores, Solara ainda guarda curiosidade, inteligência e uma vontade silenciosa de sair daquele lugar. Ao conhecer Eli, ela percebe algo diferente nele. Não apenas força, mas propósito. Quando Solara decide acompanhar Eli, a dinâmica da história muda. Pela primeira vez, Eli não está sozinho. E isso o incomoda. Ele sempre caminhou só, porque a solidão o mantinha focado. A presença de outra pessoa traz riscos, atrasos e, principalmente, apego. Mesmo assim, ele aceita a companhia dela, como se entendesse que aquela escolha também faz parte da missão. Durante a viagem, Eli começa a ensinar Solara sem perceber. Não com discursos longos, mas com atitudes. Ele mostra como observar o ambiente, como escutar o silêncio e como não agir por impulso. Ele ensina que sobreviver não é apenas lutar, mas saber quando evitar o confronto. A perseguição se intensifica. Os homens de Carnegie se aproximam cada vez mais, deixando rastros de violência por onde passam. Eles não se importam com quem precisam machucar ou matar para alcançar seu objetivo. O contraste entre Eli e eles fica ainda mais evidente. Enquanto uns seguem pela ganância, Eli segue pela fé. Em um dos momentos mais tensos da jornada, Eli e Solara são emboscados. A luta que se segue é brutal e deixa claro que Eli não é invencível. Ele sente dor, sangra e se cansa. Mas mesmo ferido, ele continua lutando. Não por orgulho, mas porque acredita que falhar não é uma opção. A fé de Eli começa a ser testada de forma mais direta. Ele começa a questionar se está realmente protegido, se sua missão ainda faz sentido em um mundo tão quebrado. Mas mesmo em silêncio, ele segue em frente, porque desistir significaria aceitar que tudo aquilo foi em vão. Quando finalmente são capturados pelos homens de Carnegie, a tensão chega ao auge. Eli é confrontado diretamente pelo vilão, que agora não tenta mais negociar. Ele usa violência, humilhação e tortura para tentar quebrá-lo. Quer arrancar o livro à força, quer provar que fé nenhuma sobrevive sem poder. Mesmo ferido e quase sem forças, ele se recusa a ceder. Ele entende algo que Carnegie nunca entendeu. O livro não é poderoso por si só. O que dá poder às palavras é a intenção de quem as usa. Eli está gravemente ferido, quase sem forças, e o livro que protegeu por tantos anos parece finalmente ter caído nas mãos erradas. Carnegie acredita que venceu. Para ele, aquela não foi apenas uma vitória física, mas simbólica.
Ele tem em mãos aquilo que acredita ser capaz de reconstruir o mundo à sua imagem, usando palavras como arma e fé como instrumento de controle. Enquanto isso, Solara consegue escapar. Abalada, confusa e tomada pelo medo, ela segue o caminho que Eli indicou antes de ser capturado. Mesmo sem entender totalmente o porquê, ela sente que precisa continuar. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditou que ela podia ser mais do que apenas uma sobrevivente. E agora, ela carrega parte daquela missão. Eli, mesmo à beira da morte, continua caminhando. Cada passo é um esforço extremo. O sangue escorre, a visão falha e o corpo pede descanso. Mas ele segue em frente, guiado apenas pela fé. É nesse momento que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo sobre quem Eli realmente é. Ao chegar ao seu destino, uma antiga biblioteca que funciona como um refúgio de conhecimento, Eli encontra pessoas dedicadas a preservar os poucos livros que restaram da humanidade. Ali, entendemos que sua missão nunca foi guardar o livro para si, mas garantir que ele fosse preservado para o futuro, livre de manipulação e poder. E então vem a grande revelação: Eli é cego. Durante toda a jornada, pequenos detalhes ganham novo significado. A forma como ele toca os objetos, como sente o ambiente, como enxerga o perigo antes que ele aconteça. Ele nunca precisou ver com os olhos, porque sua fé sempre guiou seus passos. Mais surpreendente ainda é o fato de que Eli nunca carregou o livro da forma como imaginávamos. Ele o decorou, palavra por palavra, versículo por versículo. Mesmo agora, fraco e morrendo, ele dita todo o conteúdo do livro para que ele seja reescrito. O livro físico podia ser roubado, queimado ou destruído, mas a palavra, aquela que realmente importava, já estava gravada dentro dele. Do outro lado, Carnegie finalmente abre o livro que tanto desejou. E então, o choque. Ele está em braille. Incapaz de lê-lo, Carnegie percebe tarde demais que nunca teve o controle que imaginava. Seu poder sempre foi baseado na força e no medo, e não no entendimento. A vitória de Eli não foi sobreviver, foi cumprir sua missão. Eli morre em paz, sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. Sua fé não salvou o mundo de uma vez, mas plantou uma semente, uma chance, um recomeço. Solara, agora transformada, decide não ficar no refúgio. Ela pega a espada de Eli, coloca a mochila nas costas e segue a estrada, não por obrigação, mas por escolha. A jornada continua, porque enquanto houver alguém disposto a caminhar com propósito, a humanidade ainda tem esperança. Imagina acordar em um mundo onde tudo que a gente conhece simplesmente acabou. Não tem internet, não tem governo, não tem supermercados, não tem conforto. Só estradas vazias, cidades em ruínas e pessoas tentando sobreviver como podem. Agora, imagina viver nesse mundo por mais de 30 anos, sozinho, carregando algo que pode mudar tudo. Eli não é um herói comum. Ele não fala muito, não se explica, não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente anda. Caminha por estradas destruídas, entra em cidades fantasmas, enfrenta pessoas violentas e segue em frente como se tivesse certeza absoluta de onde precisa chegar. E isso gera uma pergunta constante em quem assiste. O que faz esse homem continuar? Enquanto o mundo luta por água, comida e poder, Eli luta por algo invisível aos olhos da maioria. Algo que muitos perderam junto com a civilização. E é justamente isso que transforma a história em algo tão marcante. 30 anos se passaram desde o dia em que o mundo acabou. Não foi um apocalipse com zumbis ou monstros, foi algo pior. Uma guerra que queimou o planeta, destruiu cidades inteiras e levou embora não só a tecnologia, mas também a esperança. O sol agora castiga a terra, a vegetação quase não existe, e o que sobrou da humanidade vive espalhado, tentando sobreviver como consegue. É nesse cenário silencioso e hostil que surge Eli, sozinho, caminhando por uma estrada rachada, cercada por carros abandonados e placas caídas. Ele não anda à toa. Cada passo parece ter um destino, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Eli carrega uma mochila gasta, uma espada presa às costas e um livro envolto em pano,
tratado com mais cuidado do que qualquer outra coisa que ele possui. Logo de cara, o filme deixa claro que Eli não é um sobrevivente comum. Ele não vive correndo, não demonstra medo e parece sempre atento a tudo ao seu redor. Antes mesmo de qualquer ameaça surgir, ele já sente o perigo. Seus sentidos são aguçados, seus movimentos são precisos e sua postura é de alguém que já enfrentou muita coisa e sobreviveu. Quando Eli entra em uma casa abandonada para procurar comida, a tensão aumenta. O local parece vazio, mas rapidamente percebemos que não está. Um grupo de homens armados aparece e tenta roubá-lo. Em poucos segundos, Eli reage com uma habilidade impressionante. A luta é rápida, brutal e silenciosa. Não há exagero, não há prazer na violência. Eli luta porque precisa. Para ele, matar não é vitória, é consequência. Depois desse confronto, fica claro que a estrada não perdoa ninguém. Quem vacila, morre. E mesmo assim, Eli continua andando. Durante sua caminhada, ele segue uma rotina quase sagrada. Sempre que para, ele agradece pela comida, mesmo que seja pouca. Sempre que acorda, faz uma oração silenciosa. Em um mundo onde quase ninguém mais acredita em nada, Eli carrega uma fé que não depende de templos, líderes ou multidões. É algo íntimo, pessoal, que o mantém em movimento. Essa fé está diretamente ligada à sua missão. Aos poucos entendemos que ele acredita ter sido escolhido para proteger aquele livro. Ele não sabe explicar tudo, mas sente que precisa levá-lo até um lugar específico no Oeste. Não é ambição, não é desejo de poder. É dever. Um chamado. Quando ele chega a uma pequena cidade improvisada, governada pela violência e pelo medo, o contraste é imediato. Ali, tudo gira em torno de Carnegie, um homem que domina o lugar com mão de ferro. Ele controla a água, a comida, as armas e, principalmente, as pessoas. Ninguém o enfrenta porque ninguém quer morrer. Carnegie não é apenas um vilão violento, ele é inteligente, observador e entende algo que poucos perceberam após o fim do mundo. Quem controla a fé, controla o povo. Por isso ele passa seus dias procurando desesperadamente por um livro específico, acreditando que nele estão palavras capazes de guiar, convencer e subjugar multidões. Quando Carnegie conhece ele, algo nele desperta desconfiança imediata. Ele não se curva, não demonstra medo e não parece impressionado pelo poder local. Mais do que isso, Carnegie percebe que ele carrega algo importante, algo que ele protege com a própria vida. Ao descobrir que ele tem o livro que tanto procura, Carnegie tenta comprá-lo, ameaçá-lo e manipulá-lo. Mas ele se mantém firme. Ele sabe que aquele livro não pode cair em mãos erradas. Não porque seja perigoso em si, mas porque pessoas erradas o transformam em arma. Essa recusa marca o início de um conflito silencioso. De um lado, um homem que quer reconstruir o mundo através do controle e da manipulação. Do outro, um homem que acredita que o mundo só pode ser salvo se as pessoas escolherem mudar por si mesmas. E assim, ao deixar aquela cidade, ele não carrega apenas seu livro e sua espada. Ele carrega agora a certeza de que será perseguido. Mas mesmo sabendo disso, ele continua andando. Porque, para ele, parar não é uma opção. Depois de deixar a cidade dominada por Carnegie, ele segue novamente pela estrada, acreditando que conseguiu passar despercebido. Mas não demora muito para ficar claro que sua presença ali deixou marcas. Carnegie não é o tipo de homem que aceita perder algo que deseja. E agora, mais do que nunca, ele tem certeza de que aquele livro é a peça que falta para consolidar seu poder. Carnegie então ordena que seus homens sigam ele, não por impulso, mas por obsessão. Ele sabe que não pode simplesmente matar ele. Precisa do livro intacto, precisa das palavras, precisa daquilo que acredita ser a chave para controlar pessoas pelo medo disfarçado de esperança. Enquanto isso, Eli segue sua jornada com a mesma disciplina de sempre. Cada passo parece guiado por algo invisível. Mesmo enfrentando emboscadas, estradas perigosas e a escassez de água, ele não desvia do caminho. É como se soubesse exatamente onde pisar, quando parar e quando seguir. É nesse momento que surge Solara, uma jovem que vive sob o domínio de Carnegie ao lado da mãe, Cláudia. Diferente dos outros moradores, Solara ainda guarda curiosidade, inteligência e uma vontade silenciosa de sair daquele lugar.
Ao conhecer Eli, ela percebe algo diferente nele. Não apenas força, mas propósito. Quando Solara decide acompanhar Eli, a dinâmica da história muda. Pela primeira vez, Eli não está sozinho, e isso o incomoda. Ele sempre caminhou só, porque a solidão o mantinha focado. A presença de outra pessoa traz riscos, atrasos e, principalmente, apego. Mesmo assim, ele aceita a companhia dela, como se entendesse que aquela escolha também faz parte da missão. Durante a viagem, Eli começa a ensinar Solara sem perceber. Não com discursos longos, mas com atitudes. Ele mostra como observar o ambiente, como escutar o silêncio e como não agir por impulso. Ele ensina que sobreviver não é apenas lutar, mas saber quando evitar o confronto. A perseguição se intensifica. Os homens de Carnegie se aproximam cada vez mais, deixando rastros de violência por onde passam. Eles não se importam com quem precisam machucar ou matar para alcançar seu objetivo. O contraste entre Eli e eles fica ainda mais evidente. Enquanto uns seguem pela ganância, Eli segue pela fé. Em um dos momentos mais tensos da jornada, Eli e Solara são emboscados. A luta que se segue é brutal e deixa claro que Eli não é invencível. Ele sente dor, sangra e se cansa. Mas mesmo ferido, ele continua lutando. Não por orgulho, mas porque acredita que falhar não é uma opção. A fé de Eli começa a ser testada de forma mais direta. Ele começa a questionar se está realmente protegido, se sua missão ainda faz sentido em um mundo tão quebrado. Mas mesmo em silêncio, ele segue em frente, porque desistir significaria aceitar que tudo aquilo foi em vão. Quando finalmente são capturados pelos homens de Carnegie, a tensão chega ao auge. Eli é confrontado diretamente pelo vilão, que agora não tenta mais negociar. Ele usa violência, humilhação e tortura para tentar quebrá-lo. Quer arrancar o livro à força, quer provar que fé nenhuma sobrevive sem poder. Mesmo ferido e quase sem forças, ele se recusa a ceder. Ele entende algo que Carnegie nunca entendeu. O livro não é poderoso por si só. O que dá poder às palavras é a intenção de quem as usa. Eli está gravemente ferido, quase sem forças, e o livro que protegeu por tantos anos parece finalmente ter caído nas mãos erradas. Carnegie acredita que venceu. Para ele, aquela não foi apenas uma vitória física, mas simbólica. Ele tem em mãos aquilo que acredita ser capaz de reconstruir o mundo à sua imagem, usando palavras como arma e fé como instrumento de controle. Enquanto isso, Solara consegue escapar. Abalada, confusa e tomada pelo medo, ela segue o caminho que Eli indicou antes de ser capturado. Mesmo sem entender totalmente o porquê, ela sente que precisa continuar. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditou que ela podia ser mais do que apenas uma sobrevivente. E agora, ela carrega parte daquela missão. Eli, mesmo à beira da morte, continua caminhando. Cada passo é um esforço extremo. O sangue escorre, a visão falha e o corpo pede descanso. Mas ele segue em frente, guiado apenas pela fé. É nesse momento que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo sobre quem Eli realmente é. Ao chegar ao seu destino, uma antiga biblioteca que funciona como um refúgio de conhecimento, Eli encontra pessoas dedicadas a preservar os poucos livros que restaram da humanidade. Ali, entendemos que sua missão nunca foi guardar o livro para si, mas garantir que ele fosse preservado para o futuro, livre de manipulação e poder. E então vem a grande revelação: Eli é cego. Durante toda a jornada, pequenos detalhes ganham novo significado. A forma como ele toca os objetos, como sente o ambiente, como enxerga o perigo antes que ele aconteça. Ele nunca precisou ver com os olhos, porque sua fé sempre guiou seus passos. Mais surpreendente ainda é o fato de que Eli nunca carregou o livro da forma como imaginávamos. Ele o decorou, palavra por palavra, versículo por versículo. Mesmo agora, fraco e morrendo, ele dita todo o conteúdo do livro para que ele seja reescrito. O livro físico podia ser roubado, queimado ou destruído,
Mas a palavra, aquela que realmente importava, já estava gravada dentro dele. Do outro lado, Carnegie finalmente abre o livro que tanto desejou. E então, o choque. Ele está em braille. Incapaz de lê-lo, Carnegie percebe tarde demais que nunca teve o controle que imaginava. Seu poder sempre foi baseado na força e no medo, e não no entendimento. A vitória de Eli não foi sobreviver, foi cumprir sua missão. Eli morre em paz, sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. Sua fé não salvou o mundo de uma vez, mas plantou uma semente, uma chance, um recomeço. Solara, agora transformada, decide não ficar no refúgio. Ela pega a espada de Eli, coloca a mochila nas costas e segue a estrada, não por obrigação, mas por escolha. A jornada continua, porque enquanto houver alguém disposto a caminhar com propósito, a humanidade ainda tem esperança. Imagina acordar em um mundo onde tudo que a gente conhece simplesmente acabou. Não tem internet, não tem governo, não tem supermercados, não tem conforto. Só estradas vazias, cidades em ruínas e pessoas tentando sobreviver como podem. Agora, imagina viver nesse mundo por mais de 30 anos, sozinho, carregando algo que pode mudar tudo. Eli não é um herói comum. Ele não fala muito, não se explica, não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente anda. Caminha por estradas destruídas, entra em cidades fantasmas, enfrenta pessoas violentas e segue em frente como se tivesse certeza absoluta de onde precisa chegar. E isso gera uma pergunta constante em quem assiste. O que faz esse homem continuar? Enquanto o mundo luta por água, comida e poder, Eli luta por algo invisível aos olhos da maioria. Algo que muitos perderam junto com a civilização. E é justamente isso que transforma a história em algo tão marcante. 30 anos se passaram desde o dia em que o mundo acabou. Não foi um apocalipse com zumbis ou monstros, foi algo pior. Uma guerra que queimou o planeta, destruiu cidades inteiras e levou embora não só a tecnologia, mas também a esperança. O sol agora castiga a terra, a vegetação quase não existe, e o que sobrou da humanidade vive espalhado, tentando sobreviver como consegue. É nesse cenário silencioso e hostil que surge Eli, sozinho, caminhando por uma estrada rachada, cercada por carros abandonados e placas caídas. Ele não anda à toa. Cada passo parece ter um destino, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Eli carrega uma mochila gasta, uma espada presa às costas e um livro envolto em pano, tratado com mais cuidado do que qualquer outra coisa que ele possui. Logo de cara, o filme deixa claro que Eli não é um sobrevivente comum. Ele não vive correndo, não demonstra medo e parece sempre atento a tudo ao seu redor. Antes mesmo de qualquer ameaça surgir, ele já sente o perigo. Seus sentidos são aguçados, seus movimentos são precisos e sua postura é de alguém que já enfrentou muita coisa e sobreviveu. Quando Eli entra em uma casa abandonada para procurar comida, a tensão aumenta. O local parece vazio, mas rapidamente percebemos que não está. Um grupo de homens armados aparece e tenta roubá-lo. Em poucos segundos, Eli reage com uma habilidade impressionante. A luta é rápida, brutal e silenciosa. Não há exagero, não há prazer na violência. Eli luta porque precisa. Para ele, matar não é vitória, é consequência. Depois desse confronto, fica claro que a estrada não perdoa ninguém. Quem vacila, morre. E mesmo assim, Eli continua andando. Durante sua caminhada, ele segue uma rotina quase sagrada. Sempre que para, ele agradece pela comida, mesmo que seja pouca. Sempre que acorda, faz uma oração silenciosa. Em um mundo onde quase ninguém mais acredita em nada, Eli carrega uma fé que não depende de templos, líderes ou multidões. É algo íntimo, pessoal, que o mantém em movimento. Essa fé está diretamente ligada à sua missão. Aos poucos entendemos que ele acredita ter sido escolhido para proteger aquele livro. Ele não sabe explicar tudo, mas sente que precisa levá-lo até um lugar específico no Oeste. Não é ambição, não é desejo de poder. É dever. Um chamado. Quando ele chega a uma pequena cidade improvisada, governada pela violência e pelo medo, o contraste é imediato. Ali, tudo gira em torno de Carnegie, um homem que domina o lugar com mão de ferro.
Ele controla a água, a comida, as armas e principalmente as pessoas. Ninguém o enfrenta porque ninguém quer morrer. Carnegie não é apenas um vilão violento, ele é inteligente, observador e entende algo que poucos perceberam após o fim do mundo. Quem controla a fé, controla o povo. Por isso ele passa seus dias procurando desesperadamente por um livro específico, acreditando que nele estão palavras capazes de guiar, convencer e subjugar multidões. Quando Carnegie conhece ele, algo nele desperta desconfiança imediata. Ele não se curva, não demonstra medo e não parece impressionado pelo poder local. Mais do que isso, Carnegie percebe que ele carrega algo importante, algo que ele protege com a própria vida. Ao descobrir que ele tem o livro que tanto procura, Carnegie tenta comprá-lo, ameaçá-lo e manipulá-lo. Mas ele se mantém firme. Ele sabe que aquele livro não pode cair em mãos erradas. Não porque seja perigoso em si, mas porque pessoas erradas o transformam em arma. Essa recusa marca o início de um conflito silencioso. De um lado, um homem que quer reconstruir o mundo através do controle e da manipulação. Do outro, um homem que acredita que o mundo só pode ser salvo se as pessoas escolherem mudar por si mesmas. E assim, ao deixar aquela cidade, ele não carrega apenas seu livro e sua espada. Ele carrega agora a certeza de que será perseguido. Mas mesmo sabendo disso, ele continua andando. Porque, para ele, parar não é uma opção. Depois de deixar a cidade dominada por Carnegie, ele segue novamente pela estrada, acreditando que conseguiu passar despercebido. Mas não demora muito para ficar claro que sua presença ali deixou marcas. Carnegie não é o tipo de homem que aceita perder algo que deseja. E agora, mais do que nunca, ele tem certeza de que aquele livro é a peça que falta para consolidar seu poder. Carnegie então ordena que seus homens sigam ele, não por impulso, mas por obsessão. Ele sabe que não pode simplesmente matar ele. Precisa do livro intacto, precisa das palavras, precisa daquilo que acredita ser a chave para controlar pessoas pelo medo disfarçado de esperança. Enquanto isso, Eli segue sua jornada com a mesma disciplina de sempre. Cada passo parece guiado por algo invisível. Mesmo enfrentando emboscadas, estradas perigosas e a escassez de água, ele não desvia do caminho. É como se soubesse exatamente onde pisar, quando parar e quando seguir. É nesse momento que surge Solara, uma jovem que vive sob o domínio de Carnegie ao lado da mãe, Cláudia. Diferente dos outros moradores, Solara ainda guarda curiosidade, inteligência e uma vontade silenciosa de sair daquele lugar. Ao conhecer Eli, ela percebe algo diferente nele. Não apenas força, mas propósito. Quando Solara decide acompanhar Eli, a dinâmica da história muda. Pela primeira vez, Eli não está sozinho. E isso o incomoda. Ele sempre caminhou só, porque a solidão o mantinha focado. A presença de outra pessoa traz riscos, atrasos e, principalmente, apego. Mesmo assim, ele aceita a companhia dela, como se entendesse que aquela escolha também faz parte da missão. Durante a viagem, Eli começa a ensinar Solara sem perceber. Não com discursos longos, mas com atitudes. Ele mostra como observar o ambiente, como escutar o silêncio e como não agir por impulso. Ele ensina que sobreviver não é apenas lutar, mas saber quando evitar o confronto. A perseguição se intensifica. Os homens de Carnegie se aproximam cada vez mais, deixando rastros de violência por onde passam. Eles não se importam com quem precisam machucar ou matar para alcançar seu objetivo. O contraste entre Eli e eles fica ainda mais evidente. Enquanto uns seguem pela ganância, Eli segue pela fé. Em um dos momentos mais tensos da jornada, Eli e Solara são emboscados. A luta que se segue é brutal e deixa claro que Eli não é invencível. Ele sente dor, sangra e se cansa. Mas mesmo ferido, ele continua lutando. Não por orgulho, mas porque acredita que falhar não é uma opção. A fé de Eli começa a ser testada de forma mais direta. Ele começa a questionar se está realmente protegido, se sua missão ainda faz sentido em um mundo tão quebrado. Mas mesmo em silêncio, ele segue em frente, porque desistir significaria aceitar que tudo aquilo foi em vão.
Quando finalmente são capturados pelos homens de Carnegie, a tensão chega ao auge. Eli é confrontado diretamente pelo vilão, que agora não tenta mais negociar. Ele usa violência, humilhação e tortura para tentar quebrá-lo. Quer arrancar o livro à força, quer provar que fé nenhuma sobrevive sem poder. Mesmo ferido e quase sem forças, ele se recusa a ceder. Ele entende algo que Carnegie nunca entendeu. O livro não é poderoso por si só. O que dá poder às palavras é a intenção de quem as usa. Eli está gravemente ferido, quase sem forças, e o livro que protegeu por tantos anos parece finalmente ter caído nas mãos erradas. Carnegie acredita que venceu. Para ele, aquela não foi apenas uma vitória física, mas simbólica. Ele tem em mãos aquilo que acredita ser capaz de reconstruir o mundo à sua imagem, usando palavras como arma e fé como instrumento de controle. Enquanto isso, Solara consegue escapar. Abalada, confusa e tomada pelo medo, ela segue o caminho que Eli indicou antes de ser capturado. Mesmo sem entender totalmente o porquê, ela sente que precisa continuar. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditou que ela podia ser mais do que apenas uma sobrevivente. E agora, ela carrega parte daquela missão. Eli, mesmo à beira da morte, continua caminhando. Cada passo é um esforço extremo. O sangue escorre, a visão falha e o corpo pede descanso. Mas ele segue em frente, guiado apenas pela fé. É nesse momento que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo sobre quem Eli realmente é. Ao chegar ao seu destino, uma antiga biblioteca que funciona como um refúgio de conhecimento, Eli encontra pessoas dedicadas a preservar os poucos livros que restaram da humanidade. Ali, entendemos que sua missão nunca foi guardar o livro para si, mas garantir que ele fosse preservado para o futuro, livre de manipulação e poder. E então vem a grande revelação. Eli é cego. Durante toda a jornada, pequenos detalhes ganham novo significado. A forma como ele toca os objetos, como sente o ambiente, como enxerga o perigo antes que ele aconteça. Ele nunca precisou ver com os olhos, porque sua fé sempre guiou seus passos. Mais surpreendente ainda é o fato de que Eli nunca carregou o livro da forma como imaginávamos. Ele o decorou, palavra por palavra, versículo por versículo. Mesmo agora, fraco e morrendo, ele dita todo o conteúdo do livro para que ele seja reescrito. O livro físico podia ser roubado, queimado ou destruído, mas a palavra, aquela que realmente importava, já estava gravada dentro dele. Do outro lado, Carnegie finalmente abre o livro que tanto desejou, e então o choque. Ele está em braille. Incapaz de lê-lo, Carnegie percebe tarde demais que nunca teve o controle que imaginava. Seu poder sempre foi baseado na força e no medo, e não no entendimento. A vitória de Eli não foi sobreviver, foi cumprir sua missão. Eli morre em paz, sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. Sua fé não salvou o mundo de uma vez, mas plantou uma semente, uma chance, um recomeço. Solara, agora transformada, decide não ficar no refúgio. Ela pega a espada de Eli, coloca a mochila nas costas e segue a estrada, não por obrigação, mas por escolha. A jornada continua, porque enquanto houver alguém disposto a caminhar com propósito, a humanidade ainda tem esperança. Imagina acordar em um mundo onde tudo que a gente conhece simplesmente acabou. Não tem internet, não tem governo, não tem supermercados, não tem conforto. Só estradas vazias, cidades em ruínas e pessoas tentando sobreviver como podem. Agora, imagina viver nesse mundo por mais de 30 anos, sozinho, carregando algo que pode mudar tudo. Eli não é um herói comum. Ele não fala muito, não se explica, não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente anda. Caminha por estradas destruídas, entra em cidades fantasmas, enfrenta pessoas violentas e segue em frente como se tivesse certeza absoluta de onde precisa chegar. E isso gera uma pergunta constante em quem assiste. O que faz esse homem continuar? Enquanto o mundo luta por água, comida e poder, Eli luta por algo invisível aos olhos da maioria. Algo que muitos perderam junto com a civilização.
E é justamente isso que transforma a história em algo tão marcante. 30 anos se passaram desde o dia em que o mundo acabou. Não foi um apocalipse com zumbis ou monstros, foi algo pior. Uma guerra que queimou o planeta, destruiu cidades inteiras e levou embora não só a tecnologia, mas também a esperança. O sol agora castiga a Terra, a vegetação quase não existe, e o que sobrou da humanidade vive espalhado, tentando sobreviver como consegue. É nesse cenário silencioso e hostil que surge Eli, sozinho, caminhando por uma estrada rachada, cercada por carros abandonados e placas caídas. Ele não anda à toa. Cada passo parece ter um destino, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Eli carrega uma mochila gasta, uma espada presa às costas e um livro envolto em pano, tratado com mais cuidado do que qualquer outra coisa que ele possui. Logo de cara, o filme deixa claro que Eli não é um sobrevivente comum. Ele não vive correndo, não demonstra medo e parece sempre atento a tudo ao seu redor. Antes mesmo de qualquer ameaça surgir, ele já sente o perigo. Seus sentidos são aguçados, seus movimentos são precisos e sua postura é de alguém que já enfrentou muita coisa e sobreviveu. Quando Eli entra em uma casa abandonada para procurar comida, a tensão aumenta. O local parece vazio, mas rapidamente percebemos que não está. Um grupo de homens armados aparece e tenta roubá-lo. Em poucos segundos, Eli reage com uma habilidade impressionante. A luta é rápida, brutal e silenciosa. Não há exagero, não há prazer na violência. Eli luta porque precisa. Para ele, matar não é vitória, é consequência. Depois desse confronto, fica claro que a estrada não perdoa ninguém. Quem vacila, morre. E mesmo assim, Eli continua andando. Durante sua caminhada, ele segue uma rotina quase sagrada. Sempre que para, ele agradece pela comida, mesmo que seja pouca. Sempre que acorda, faz uma oração silenciosa. Em um mundo onde quase ninguém mais acredita em nada, Eli carrega uma fé que não depende de templos, líderes ou multidões. É algo íntimo, pessoal, que o mantém em movimento. Essa fé está diretamente ligada à sua missão. Aos poucos entendemos que ele acredita ter sido escolhido para proteger aquele livro. Ele não sabe explicar tudo, mas sente que precisa levá-lo até um lugar específico no Oeste. Não é ambição, não é desejo de poder. É dever. Um chamado. Quando ele chega a uma pequena cidade improvisada, governada pela violência e pelo medo, o contraste é imediato. Ali, tudo gira em torno de Carnegie, um homem que domina o lugar com mão de ferro. Ele controla a água, a comida, as armas e, principalmente, as pessoas. Ninguém o enfrenta porque ninguém quer morrer. Carnegie não é apenas um vilão violento, ele é inteligente, observador e entende algo que poucos perceberam após o fim do mundo. Quem controla a fé, controla o povo. Por isso ele passa seus dias procurando desesperadamente por um livro específico, acreditando que nele estão palavras capazes de guiar, convencer e subjugar multidões. Quando Carnegie conhece ele, algo nele desperta desconfiança imediata. Ele não se curva, não demonstra medo e não parece impressionado pelo poder local. Mais do que isso, Carnegie percebe que ele carrega algo importante, algo que ele protege com a própria vida. Ao descobrir que ele tem o livro que tanto procura, Carnegie tenta comprá-lo, ameaçá-lo e manipulá-lo. Mas ele se mantém firme. Ele sabe que aquele livro não pode cair em mãos erradas. Não porque seja perigoso em si, mas porque pessoas erradas o transformam em arma. Essa recusa marca o início de um conflito silencioso. De um lado, um homem que quer reconstruir o mundo através do controle e da manipulação. Do outro, um homem que acredita que o mundo só pode ser salvo se as pessoas escolherem mudar por si mesmas. E assim, ao deixar aquela cidade, ele não carrega apenas seu livro e sua espada. Ele carrega agora a certeza de que será perseguido. Mas mesmo sabendo disso, ele continua andando. Porque, para ele, parar não é uma opção. Depois de deixar a cidade dominada por Carnegie, ele segue novamente pela estrada, acreditando que conseguiu passar despercebido. Mas não demora muito para ficar claro que sua presença ali deixou marcas. Carnegie não é o tipo de homem que aceita perder algo que deseja. E agora, mais do que nunca, ele tem certeza de que aquele livro é a peça que falta para consolidar seu poder. Carnegie então ordena que seus homens sigam ele,
Não por impulso, mas por obsessão. Ele sabe que não pode simplesmente matar ele. Precisa do livro intacto, precisa das palavras, precisa daquilo que acredita ser a chave para controlar pessoas pelo medo disfarçado de esperança. Enquanto isso, Eli segue sua jornada com a mesma disciplina de sempre. Cada passo parece guiado por algo invisível. Mesmo enfrentando emboscadas, estradas perigosas e a escassez de água, ele não desvia do caminho. É como se soubesse exatamente onde pisar, quando parar e quando seguir. É nesse momento que surge Solara, uma jovem que vive sob o domínio de Carnegie ao lado da mãe, Cláudia. Diferente dos outros moradores, Solara ainda guarda curiosidade, inteligência e uma vontade silenciosa de sair daquele lugar. Ao conhecer Eli, ela percebe algo diferente nele. Não apenas força, mas propósito. Quando Solara decide acompanhar Eli, a dinâmica da história muda. Pela primeira vez, Eli não está sozinho. E isso o incomoda. Ele sempre caminhou só, porque a solidão o mantinha focado. A presença de outra pessoa traz riscos, atrasos e, principalmente, apego. Mesmo assim, ele aceita a companhia dela, como se entendesse que aquela escolha também faz parte da missão. Durante a viagem, Eli começa a ensinar Solara sem perceber. Não com discursos longos, mas com atitudes. Ele mostra como observar o ambiente, como escutar o silêncio e como não agir por impulso. Ele ensina que sobreviver não é apenas lutar, mas saber quando evitar o confronto. A perseguição se intensifica. Os homens de Carnegie se aproximam cada vez mais, deixando rastros de violência por onde passam. Eles não se importam com quem precisam machucar ou matar para alcançar seu objetivo. O contraste entre Eli e eles fica ainda mais evidente. Enquanto uns seguem pela ganância, Eli segue pela fé. Em um dos momentos mais tensos da jornada, Eli e Solara são emboscados. A luta que se segue é brutal e deixa claro que Eli não é invencível. Ele sente dor, sangra e se cansa. Mas mesmo ferido, ele continua lutando. Não por orgulho, mas porque acredita que falhar não é uma opção. A fé de Eli começa a ser testada de forma mais direta. Ele começa a questionar se está realmente protegido, se sua missão ainda faz sentido em um mundo tão quebrado. Mas mesmo em silêncio, ele segue em frente. Porque desistir significaria aceitar que tudo aquilo foi em vão. Quando finalmente são capturados pelos homens de Carnegie, a tensão chega ao auge. Eli é confrontado diretamente pelo vilão, que agora não tenta mais negociar. Ele usa violência, humilhação e tortura para tentar quebrá-lo. Quer arrancar o livro à força, quer provar que fé nenhuma sobrevive sem poder. Mesmo ferido e quase sem forças, ele se recusa a ceder. Ele entende algo que Carnegie nunca entendeu. O livro não é poderoso por si só. O que dá poder às palavras é a intenção de quem as usa. Eli está gravemente ferido, quase sem forças, e o livro que protegeu por tantos anos parece finalmente ter caído nas mãos erradas. Carnegie acredita que venceu. Para ele, aquela não foi apenas uma vitória física, mas simbólica. Ele tem em mãos aquilo que acredita ser capaz de reconstruir o mundo à sua imagem, usando palavras como arma e fé como instrumento de controle. Enquanto isso, Solara consegue escapar. Abalada, confusa e tomada pelo medo, ela segue o caminho que Eli indicou antes de ser capturado. Mesmo sem entender totalmente o porquê, ela sente que precisa continuar. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditou que ela podia ser mais do que apenas uma sobrevivente. E agora, ela carrega parte daquela missão. Eli, mesmo à beira da morte, continua caminhando. Cada passo é um esforço extremo. O sangue escorre, a visão falha e o corpo pede descanso. Mas ele segue em frente, guiado apenas pela fé. É nesse momento que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo sobre quem Eli realmente é. Ao chegar ao seu destino, uma antiga biblioteca que funciona como um refúgio de conhecimento, Eli encontra pessoas dedicadas a preservar os poucos livros que restaram da humanidade. Ali, entendemos que sua missão
nunca foi guardar o livro para si, mas garantir que ele fosse preservado para o futuro, livre de manipulação e poder. E então vem a grande revelação: Eli é cego. Durante toda a jornada, pequenos detalhes ganham novo significado. A forma como ele toca os objetos, como sente o ambiente, como enxerga o perigo antes que ele aconteça. Ele nunca precisou ver com os olhos, porque sua fé sempre guiou seus passos. Mais surpreendente ainda é o fato de que Eli nunca carregou o livro da forma como imaginávamos. Ele o decorou, palavra por palavra, versículo por versículo. Mesmo agora, fraco e morrendo, ele dita todo o conteúdo do livro para que ele seja reescrito. O livro físico podia ser roubado, queimado ou destruído, mas a palavra, aquela que realmente importava, já estava gravada dentro dele. Do outro lado, Carnegie finalmente abre o livro que tanto desejou, e então o choque. Ele está em braille. Incapaz de lê-lo, Carnegie percebe tarde demais que nunca teve o controle que imaginava. Seu poder sempre foi baseado na força e no medo, e não no entendimento. A vitória de Eli não foi sobreviver, foi cumprir sua missão. Eli morre em paz, sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. Sua fé não salvou o mundo de uma vez, mas plantou uma semente, uma chance, um recomeço. Solara, agora transformada, decide não ficar no refúgio. Ela pega a espada de Eli, coloca a mochila nas costas e segue a estrada, não por obrigação, mas por escolha. A jornada continua, porque enquanto houver alguém disposto a caminhar com propósito, a humanidade ainda tem esperança. Imagina acordar em um mundo onde tudo que a gente conhece simplesmente acabou. Não tem internet, não tem governo, não tem supermercados, não tem conforto. Só estradas vazias, cidades em ruínas e pessoas tentando sobreviver como podem. Agora, imagina viver nesse mundo por mais de 30 anos, sozinho, carregando algo que pode mudar tudo. Eli não é um herói comum. Ele não fala muito, não se explica, não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente anda. Caminha por estradas destruídas, entra em cidades fantasmas, enfrenta pessoas violentas e segue em frente como se tivesse certeza absoluta de onde precisa chegar. E isso gera uma pergunta constante em quem assiste. O que faz esse homem continuar? Enquanto o mundo luta por água, comida e poder, Eli luta por algo invisível aos olhos da maioria. Algo que muitos perderam junto com a civilização. E é justamente isso que transforma a história em algo tão marcante. 30 anos se passaram desde o dia em que o mundo acabou. Não foi um apocalipse com zumbis ou monstros, foi algo pior. Uma guerra que queimou o planeta, destruiu cidades inteiras e levou embora não só a tecnologia, mas também a esperança. O sol agora castiga a terra, a vegetação quase não existe, e o que sobrou da humanidade vive espalhado, tentando sobreviver como consegue. É nesse cenário silencioso e hostil que surge Eli, sozinho, caminhando por uma estrada rachada, cercada por carros abandonados e placas caídas. Ele não anda à toa. Cada passo parece ter um destino, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Eli carrega uma mochila gasta, uma espada presa às costas e um livro envolto em pano, tratado com mais cuidado do que qualquer outra coisa que ele possui. Logo de cara, o filme deixa claro que Eli não é um sobrevivente comum. Ele não vive correndo, não demonstra medo e parece sempre atento a tudo ao seu redor. Antes mesmo de qualquer ameaça surgir, ele já sente o perigo. Seus sentidos são aguçados, seus movimentos são precisos e sua postura é de alguém que já enfrentou muita coisa e sobreviveu. Quando Eli entra em uma casa abandonada para procurar comida, a tensão aumenta. O local parece vazio, mas rapidamente percebemos que não está. Um grupo de homens armados aparece e tenta roubá-lo. Em poucos segundos, Eli reage com uma habilidade impressionante. A luta é rápida, brutal e silenciosa. Não há exagero, não há prazer na violência. Eli luta porque precisa. Para ele, matar não é vitória, é consequência. Depois desse confronto, fica claro que a estrada não perdoa ninguém. Quem vacila, morre. E mesmo assim, Eli continua andando. Durante sua caminhada, ele segue uma rotina quase sagrada.
Sempre que para, ele agradece pela comida, mesmo que seja pouca. Sempre que acorda, faz uma oração silenciosa. Em um mundo onde quase ninguém mais acredita em nada, Eli carrega uma fé que não depende de templos, líderes ou multidões. É algo íntimo, pessoal, que o mantém em movimento. Essa fé está diretamente ligada à sua missão. Aos poucos entendemos que ele acredita ter sido escolhido para proteger aquele livro. Ele não sabe explicar tudo, mas sente que precisa levá-lo até um lugar específico no Oeste. Não é ambição, não é desejo de poder. É dever. Um chamado. Quando ele chega a uma pequena cidade improvisada, governada pela violência e pelo medo, o contraste é imediato. Ali, tudo gira em torno de Carnegie, um homem que domina o lugar com mão de ferro. Ele controla a água, a comida, as armas e, principalmente, as pessoas. Ninguém o enfrenta porque ninguém quer morrer. Carnegie não é apenas um vilão violento, ele é inteligente, observador e entende algo que poucos perceberam após o fim do mundo. Quem controla a fé, controla o povo. Por isso ele passa seus dias procurando desesperadamente por um livro específico, acreditando que nele estão palavras capazes de guiar, convencer e subjugar multidões. Quando Carnegie conhece ele, algo nele desperta desconfiança imediata. Ele não se curva, não demonstra medo e não parece impressionado pelo poder local. Mais do que isso, Carnegie percebe que ele carrega algo importante, algo que ele protege com a própria vida. Ao descobrir que ele tem o livro que tanto procura, Carnegie tenta comprá-lo, ameaçá-lo e manipulá-lo. Mas ele se mantém firme. Ele sabe que aquele livro não pode cair em mãos erradas. Não porque seja perigoso em si, mas porque pessoas erradas o transformam em arma. Essa recusa marca o início de um conflito silencioso. De um lado, um homem que quer reconstruir o mundo através do controle e da manipulação. Do outro, um homem que acredita que o mundo só pode ser salvo se as pessoas escolherem mudar por si mesmas. E assim, ao deixar aquela cidade, ele não carrega apenas seu livro e sua espada. Ele carrega agora a certeza de que será perseguido. Mas mesmo sabendo disso, ele continua andando. Porque, para ele, parar não é uma opção. Depois de deixar a cidade dominada por Carnegie, ele segue novamente pela estrada, acreditando que conseguiu passar despercebido. Mas não demora muito para ficar claro que sua presença ali deixou marcas. Carnegie não é o tipo de homem que aceita perder algo que deseja. E agora, mais do que nunca, ele tem certeza de que aquele livro é a peça que falta para consolidar seu poder. Carnegie então ordena que seus homens sigam ele, não por impulso, mas por obsessão. Ele sabe que não pode simplesmente matar ele. Precisa do livro intacto, precisa das palavras, precisa daquilo que acredita ser a chave para controlar pessoas pelo medo disfarçado de esperança. Enquanto isso, Eli segue sua jornada com a mesma disciplina de sempre. Cada passo parece guiado por algo invisível. Mesmo enfrentando emboscadas, estradas perigosas e a escassez de água, ele não desvia do caminho. É como se soubesse exatamente onde pisar, quando parar e quando seguir. É nesse momento que surge Solara, uma jovem que vive sob o domínio de Carnegie ao lado da mãe, Cláudia. Diferente dos outros moradores, Solara ainda guarda curiosidade, inteligência e uma vontade silenciosa de sair daquele lugar. Ao conhecer Eli, ela percebe algo diferente nele. Não apenas força, mas propósito. Quando Solara decide acompanhar Eli, a dinâmica da história muda. Pela primeira vez, Eli não está sozinho. E isso o incomoda. Ele sempre caminhou só, porque a solidão o mantinha focado. A presença de outra pessoa traz riscos, atrasos e, principalmente, apego. Mesmo assim, ele aceita a companhia dela, como se entendesse que aquela escolha também faz parte da missão. Durante a viagem, Eli começa a ensinar Solara sem perceber. Não com discursos longos, mas com atitudes. Ele mostra como observar o ambiente, como escutar o silêncio e como não agir por impulso. Ele ensina que sobreviver não é apenas lutar, mas saber quando evitar o confronto. A perseguição se intensifica. Os homens de Carnegie se aproximam cada vez mais, deixando rastros de violência por onde passam. Eles não se importam com quem precisam machucar ou matar para alcançar seu objetivo.
O contraste entre Eli e eles fica ainda mais evidente. Enquanto uns seguem pela ganância, Eli segue pela fé. Em um dos momentos mais tensos da jornada, Eli e Solara são emboscados. A luta que se segue é brutal e deixa claro que Eli não é invencível. Ele sente dor, sangra e se cansa. Mas mesmo ferido, ele continua lutando. Não por orgulho, mas porque acredita que falhar não é uma opção. A fé de Eli começa a ser testada de forma mais direta. Ele começa a questionar se está realmente protegido, se sua missão ainda faz sentido em um mundo tão quebrado. Mas mesmo em silêncio, ele segue em frente, porque desistir significaria aceitar que tudo aquilo foi em vão. Quando finalmente são capturados pelos homens de Carnegie, a tensão chega ao auge. Eli é confrontado diretamente pelo vilão, que agora não tenta mais negociar. Ele usa violência, humilhação e tortura para tentar quebrá-lo. Quer arrancar o livro à força, quer provar que fé nenhuma sobrevive sem poder. Mesmo ferido e quase sem forças, ele se recusa a ceder. Ele entende algo que Carnegie nunca entendeu. O livro não é poderoso por si só. O que dá poder às palavras é a intenção de quem as usa. Eli está gravemente ferido, quase sem forças, e o livro que protegeu por tantos anos parece finalmente ter caído nas mãos erradas. Carnegie acredita que venceu. Para ele, aquela não foi apenas uma vitória física, mas simbólica. Ele tem em mãos aquilo que acredita ser capaz de reconstruir o mundo à sua imagem, usando palavras como arma e fé como instrumento de controle. Enquanto isso, Solara consegue escapar. Abalada, confusa e tomada pelo medo, ela segue o caminho que Eli indicou antes de ser capturado. Mesmo sem entender totalmente o porquê, ela sente que precisa continuar. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditou que ela podia ser mais do que apenas uma sobrevivente. E agora, ela carrega parte daquela missão. Eli, mesmo à beira da morte, continua caminhando. Cada passo é um esforço extremo. O sangue escorre, a visão falha e o corpo pede descanso. Mas ele segue em frente, guiado apenas pela fé. É nesse momento que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo sobre quem Eli realmente é. Ao chegar ao seu destino, uma antiga biblioteca que funciona como um refúgio de conhecimento, Eli encontra pessoas dedicadas a preservar os poucos livros que restaram da humanidade. Ali, entendemos que sua missão nunca foi guardar o livro para si, mas garantir que ele fosse preservado para o futuro, livre de manipulação e poder. E então vem a grande revelação. Eli é cego. Durante toda a jornada, pequenos detalhes ganham novo significado. A forma como ele toca os objetos, como sente o ambiente, como enxerga o perigo antes que ele aconteça. Ele nunca precisou ver com os olhos, porque sua fé sempre guiou seus passos. Mais surpreendente ainda é o fato de que Eli nunca carregou o livro da forma como imaginávamos. Ele o decorou, palavra por palavra, versículo por versículo. Mesmo agora, fraco e morrendo, ele dita todo o conteúdo do livro para que ele seja reescrito. O livro físico podia ser roubado, queimado ou destruído, mas a palavra, aquela que realmente importava, já estava gravada dentro dele. Do outro lado, Carnegie finalmente abre o livro que tanto desejou. E então, o choque. Ele está em braille. Incapaz de lê-lo, Carnegie percebe tarde demais que nunca teve o controle que imaginava. Seu poder sempre foi baseado na força e no medo, e não no entendimento. A vitória de Eli não foi sobreviver, foi cumprir sua missão. Eli morre em paz, sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. Sua fé não salvou o mundo de uma vez, mas plantou uma semente, uma chance, um recomeço. Solara, agora transformada, decide não ficar no refúgio. Ela pega a espada de Eli, coloca a mochila nas costas e segue a estrada, não por obrigação, mas por escolha. A jornada continua, porque enquanto houver alguém disposto a caminhar com propósito, a humanidade ainda tem esperança. Imagina acordar em um mundo onde tudo que a gente conhece simplesmente acabou. Não tem internet, não tem governo, não tem supermercados,
não tem conforto. Só estradas vazias, cidades em ruínas e pessoas tentando sobreviver como podem. Agora, imagina viver nesse mundo por mais de 30 anos, sozinho, carregando algo que pode mudar tudo. Eli não é um herói comum. Ele não fala muito, não se explica, não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente anda. Caminha por estradas destruídas, entra em cidades fantasmas, enfrenta pessoas violentas e segue em frente como se tivesse certeza absoluta de onde precisa chegar. E isso gera uma pergunta constante em quem assiste. O que faz esse homem continuar? Enquanto o mundo luta por água, comida e poder, Eli luta por algo invisível aos olhos da maioria. Algo que muitos perderam junto com a civilização. E é justamente isso que transforma a história em algo tão marcante. 30 anos se passaram desde o dia em que o mundo acabou. Não foi um apocalipse com zumbis ou monstros, foi algo pior. Uma guerra que queimou o planeta, destruiu cidades inteiras e levou embora não só a tecnologia, mas também a esperança. O sol agora castiga a terra, a vegetação quase não existe, e o que sobrou da humanidade vive espalhado, tentando sobreviver como consegue. É nesse cenário silencioso e hostil que surge Eli, sozinho, caminhando por uma estrada rachada, cercada por carros abandonados e placas caídas. Ele não anda à toa. Cada passo parece ter um destino, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Eli carrega uma mochila gasta, uma espada presa às costas e um livro envolto em pano, tratado com mais cuidado do que qualquer outra coisa que ele possui. Logo de cara, o filme deixa claro que Eli não é um sobrevivente comum. Ele não vive correndo, não demonstra medo e parece sempre atento a tudo ao seu redor. Antes mesmo de qualquer ameaça surgir, ele já sente o perigo. Seus sentidos são aguçados, seus movimentos são precisos e sua postura é de alguém que já enfrentou muita coisa e sobreviveu. Quando Eli entra em uma casa abandonada para procurar comida, a tensão aumenta. O local parece vazio, mas rapidamente percebemos que não está. Um grupo de homens armados aparece e tenta roubá-lo. Em poucos segundos, Eli reage com uma habilidade impressionante. A luta é rápida, brutal e silenciosa. Não há exagero, não há prazer na violência. Eli luta porque precisa. Para ele, matar não é vitória, é consequência. Depois desse confronto, fica claro que a estrada não perdoa ninguém. Quem vacila, morre. E mesmo assim, Eli continua andando. Durante sua caminhada, ele segue uma rotina quase sagrada. Sempre que para, ele agradece pela comida, mesmo que seja pouca. Sempre que acorda, faz uma oração silenciosa. Em um mundo onde quase ninguém mais acredita em nada, Eli carrega uma fé que não depende de templos, líderes ou multidões. É algo íntimo, pessoal, que o mantém em movimento. Essa fé está diretamente ligada à sua missão. Aos poucos entendemos que ele acredita ter sido escolhido para proteger aquele livro. Ele não sabe explicar tudo, mas sente que precisa levá-lo até um lugar específico no Oeste. Não é ambição, não é desejo de poder. É dever. Um chamado. Quando ele chega a uma pequena cidade improvisada, governada pela violência e pelo medo, o contraste é imediato. Ali, tudo gira em torno de Carnegie, um homem que domina o lugar com mão de ferro. Ele controla a água, a comida, as armas e, principalmente, as pessoas. Ninguém o enfrenta porque ninguém quer morrer. Carnegie não é apenas um vilão violento, ele é inteligente, observador e entende algo que poucos perceberam após o fim do mundo. Quem controla a fé, controla o povo. Por isso ele passa seus dias procurando desesperadamente por um livro específico, acreditando que nele estão palavras capazes de guiar, convencer e subjugar multidões. Quando Carnegie conhece ele, algo nele desperta desconfiança imediata. Ele não se curva, não demonstra medo e não parece impressionado pelo poder local. Mais do que isso, Carnegie percebe que ele carrega algo importante, algo que ele protege com a própria vida. Ao descobrir que ele tem o livro que tanto procura, Carnegie tenta comprá-lo, ameaçá-lo e manipulá-lo. Mas ele se mantém firme. Ele sabe que aquele livro não pode cair em mãos erradas. Não porque seja perigoso em si, mas porque pessoas erradas o transformam em arma. Essa recusa marca o início de um conflito silencioso,
De um lado, um homem que quer reconstruir o mundo através do controle e da manipulação. Do outro, um homem que acredita que o mundo só pode ser salvo se as pessoas escolherem mudar por si mesmas. E assim, ao deixar aquela cidade, ele não carrega apenas seu livro e sua espada. Ele carrega agora a certeza de que será perseguido. Mas mesmo sabendo disso, ele continua andando. Porque, para ele, parar não é uma opção. Depois de deixar a cidade dominada por Carnegie, ele segue novamente pela estrada, acreditando que conseguiu passar despercebido. Mas não demora muito para ficar claro que sua presença ali deixou marcas. Carnegie não é o tipo de homem que aceita perder algo que deseja. E agora, mais do que nunca, ele tem certeza de que aquele livro é a peça que falta para consolidar seu poder. Carnegie então ordena que seus homens sigam ele, não por impulso, mas por obsessão. Ele sabe que não pode simplesmente matar ele. Precisa do livro intacto, precisa das palavras, precisa daquilo que acredita ser a chave para controlar pessoas pelo medo disfarçado de esperança. Enquanto isso, Eli segue sua jornada com a mesma disciplina de sempre. Cada passo parece guiado por algo invisível. Mesmo enfrentando emboscadas, estradas perigosas e a escassez de água, ele não desvia do caminho. É como se soubesse exatamente onde pisar, quando parar e quando seguir. É nesse momento que surge Solara, uma jovem que vive sob o domínio de Carnegie ao lado da mãe, Cláudia. Diferente dos outros moradores, Solara ainda guarda curiosidade, inteligência e uma vontade silenciosa de sair daquele lugar. Ao conhecer Eli, ela percebe algo diferente nele. Não apenas força, mas propósito. Quando Solara decide acompanhar Eli, a dinâmica da história muda. Pela primeira vez, Eli não está sozinho. E isso o incomoda. Ele sempre caminhou só, porque a solidão o mantinha focado. A presença de outra pessoa traz riscos, atrasos e, principalmente, apego. Mesmo assim, ele aceita a companhia dela, como se entendesse que aquela escolha também faz parte da missão. Durante a viagem, Eli começa a ensinar Solara sem perceber. Não com discursos longos, mas com atitudes. Ele mostra como observar o ambiente, como escutar o silêncio e como não agir por impulso. Ele ensina que sobreviver não é apenas lutar, mas saber quando evitar o confronto. A perseguição se intensifica. Os homens de Carnegie se aproximam cada vez mais, deixando rastros de violência por onde passam. Eles não se importam com quem precisam machucar ou matar para alcançar seu objetivo. O contraste entre Eli e eles fica ainda mais evidente. Enquanto uns seguem pela ganância, Eli segue pela fé. Em um dos momentos mais tensos da jornada, Eli e Solara são emboscados. A luta que se segue é brutal e deixa claro que Eli não é invencível. Ele sente dor, sangra e se cansa. Mas mesmo ferido, ele continua lutando. Não por orgulho, mas porque acredita que falhar não é uma opção. A fé de Eli começa a ser testada de forma mais direta. Ele começa a questionar se está realmente protegido, se sua missão ainda faz sentido em um mundo tão quebrado. Mas mesmo em silêncio, ele segue em frente, porque desistir significaria aceitar que tudo aquilo foi em vão. Quando finalmente são capturados pelos homens de Carnegie, a tensão chega ao auge. Eli é confrontado diretamente pelo vilão, que agora não tenta mais negociar. Ele usa violência, humilhação e tortura para tentar quebrá-lo. Quer arrancar o livro à força, quer provar que fé nenhuma sobrevive sem poder. Mesmo ferido e quase sem forças, ele se recusa a ceder. Ele entende algo que Carnegie nunca entendeu. O livro não é poderoso por si só. O que dá poder às palavras é a intenção de quem as usa. Eli está gravemente ferido, quase sem forças, e o livro que protegeu por tantos anos parece finalmente ter caído nas mãos erradas. Carnegie acredita que venceu. Para ele, aquela não foi apenas uma vitória física, mas simbólica. Ele tem em mãos aquilo que acredita ser capaz de reconstruir o mundo à sua imagem, usando palavras como arma e fé como instrumento de controle. Enquanto isso, Solara consegue escapar. Abalada, confusa e tomada pelo medo, ela segue o caminho que Eli indicou antes de ser capturado.
Mesmo sem entender totalmente o porquê, ela sente que precisa continuar. Pela primeira vez em sua vida, alguém acreditou que ela podia ser mais do que apenas uma sobrevivente. E agora, ela carrega parte daquela missão. Eli, mesmo à beira da morte, continua caminhando. Cada passo é um esforço extremo. O sangue escorre, a visão falha e o corpo pede descanso. Mas ele segue em frente, guiado apenas pela fé. É nesse momento que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo sobre quem Eli realmente é. Ao chegar ao seu destino, uma antiga biblioteca que funciona como um refúgio de conhecimento, Eli encontra pessoas dedicadas a preservar os poucos livros que restaram da humanidade. Ali, entendemos que sua missão nunca foi guardar o livro para si, mas garantir que ele fosse preservado para o futuro, livre de manipulação e poder. E então vem a grande revelação: Eli é cego. Durante toda a jornada, pequenos detalhes ganham novo significado. A forma como ele toca os objetos, como sente o ambiente, como enxerga o perigo antes que ele aconteça. Ele nunca precisou ver com os olhos, porque sua fé sempre guiou seus passos. Mais surpreendente ainda é o fato de que Eli nunca carregou o livro da forma como imaginávamos. Ele o decorou, palavra por palavra, versículo por versículo. Mesmo agora, fraco e morrendo, ele dita todo o conteúdo do livro para que ele seja reescrito. O livro físico podia ser roubado, queimado ou destruído, mas a palavra, aquela que realmente importava, já estava gravada dentro dele. Do outro lado, Carnegie finalmente abre o livro que tanto desejou, e então o choque. Ele está em braille. Incapaz de lê-lo, Carnegie percebe tarde demais que nunca teve o controle que imaginava. Seu poder sempre foi baseado na força e no medo, e não no entendimento. A vitória de Eli não foi sobreviver, foi cumprir sua missão. Eli morre em paz, sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. Sua fé não salvou o mundo de uma vez, mas plantou uma semente, uma chance, um recomeço. Solara, agora transformada, decide não ficar no refúgio. Ela pega a espada de Eli, coloca a mochila nas costas e segue a estrada, não por obrigação, mas por escolha. A jornada continua, porque enquanto houver alguém disposto a caminhar com propósito, a humanidade ainda tem esperança. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.